Sejam bem-vindos a mais um Chosen Talk. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso segundo episódio do nosso Chosen Talk. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar agora um pouquinho com duas pessoas que são muito queridas por todos, nossos líderes de juventude. Vamos falar sobre um tema que tem estado muito em alta aqui na nossa igreja, que é o nosso Retiro Chosen. Estamos aqui com Lucas e Betinha. Se apresente um pouco para a galera, fala um pouco sobre vocês. Me chamo Lucas Campos, tenho 28 anos, casado com essa linda mulher. Estamos líderes de juventude há aproximadamente um ano e o Retiro Chosen 2026 foi muito, muito bom. Tem muita coisa boa aí. Olá, gente. Como já foi falado, me chamo Betinha, tenho 26 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos falar desse grande evento que impactou muito as nossas vidas. Foi uma correria, hein? Muita coisa para esse evento acontecer. Se vocês tivessem que resumir o Retiro em uma palavra, qual seria? A grande colheita. Para mim, a grande colheita. Renovo. Teve muito renovo. A gente viu muita gente sendo impactada durante esses dias. Quando vocês perceberam que esse retiro seria diferente? Quando vocês se deram conta que não seria mais um Retiro Chosen igual os outros anos, mas que seria algo diferente, sabe? Quando essa ficha caiu para vocês? O nosso retiro ele é aberto para outras igrejas também, né? E esse ano, diferente dos outros, nós tivemos um grande volume de muitas pessoas de outras igrejas. Mas teve específico, assim, um testemunho que me impactou. Foi de uma mãe que mandou mensagem dizendo que ela sempre quis que o filho dela estivesse no retiro da nossa igreja. 2 anos ela insistiu para ele estar no retiro da nossa igreja, mas ele não veio. E esse ano, diferente, ele pediu para estar, que ele queria muito estar no retiro. Então, assim, eu percebi realmente que, alguma coisa diferente vai acontecer aí. Quando eu vi muitas inscrições, né, de pessoas que não eram de vila, eu falei, Deus vai fazer algo diferente. Muitas pessoas também não cristãs, né, pessoas de outra religião. E quando eu vi, eu falei, vai ter algo diferente nesse retiro. A gente sempre no início, quando lança a arte ali, o link do retiro, a gente fica naquela expectativa de, caraca, o pessoal vai se inscrever, não vai? Aí demora 1 dia, 2 dias, aí vai demorando um pouquinho. Quando vai ver, do nada o pessoal se inscreve, a gente entra no link, tem 70, 80 pessoas já inscritas. Rápido. É muito rápido. A galera normalmente deixa para se inscrever no final, né? De no última hora. finalzinho. Tem gente um dia antes. A gente faz o link da inscrição, explica a galera, vai lá, faça a sua inscrição, eles deixam pro finalzinho, mas assim, é muito bom mesmo. Qual foi o maior desafio nessa preparação do retiro para vocês? Maior desafio, para mim, o maior desafio na preparação foi no sítio. Assim, o maior desafio mesmo, porque a nossa igreja adquiriu o sítio, né? Uhum. E tinha que deixar o sítio, assim, pronto. Um brinco para o retiro. Então, assim, tinha muitas coisas a fazer. E, assim, teve jovens e adolescentes que ajudaram muito. Essa preparação, assim, foi árdua. Nós trabalhamos muito mesmo. E também a preparação espiritual. Assim, reuniões, orações, assim, foi algo diferente. Esse ano foi bem diferente. Para mim, o maior desafio acho que foi realmente o tempo, né? Da organização, do preparo. Tudo isso acaba impactando muito pra gente. A gente quer fazer tudo com excelência, né? E aí fica naquela correria para poder organizar. Então, o tempo, assim, posso dizer que às vezes deixa a gente nesse desafio aí. São os dois lados, né? Tem a parte ali de preparar tudo, arrumar o sítio, ver as coisas que estão faltando, às vezes, né? Para poder deixar o espaço ali, né? Arrumado, organizado. Mas também tem um lado espiritual, né? Se preparar para poder receber tantas vidas. Foram 120, né? Que a gente teve lá, 110, foi? 133 jovens e adolescentes, né? Fora os trabalhadores. No total, aí com os trabalhadores, umas 160 pessoas no sítio. Caraca, muita gente, né? Muita gente. Então, tem que ter um preparo também espiritual, né? Porque as batalhas vêm.
os desafios. A Betinha pode até compartilhar um pouquinho mais depois sobre esses desafios que ela teve durante esse retiro, mas tem todo um preparo, né, para estar lá. Teve algum momento que vocês pensaram que não ia dar tempo de algo, que vocês se sentiram pressionados pelo tempo? O pastor Edgar tem uma frase, né, que a gente carrega e ele sempre fala isso pra gente, né? Vai dar certo. Teve até, assim, um domingo que a gente estava bem preocupado com... Pastor, o tempo tá aí, falta 2 semanas, o que vai acontecer? E ele parou com a gente e falou, vai dar certo, fica calmo, vocês estão preocupados, fica tranquilo, e realmente deu certo, assim. Posso dizer que, no nosso ponto de vista, tem sim os desafios, mas não teve um momento de que a gente pensou que não ia dar tempo, sim. Todo momento a gente confiou. Teve alguns líderes, né, de alguns setores, que ficavam me perguntando as coisas, falavam assim, calma que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ficou marcado isso. Não, vai dar certo, foi o retiro todo e graças a Deus deu muito certo mesmo. A gente tem que ir com confiança, né? Porque se a gente ficar com medo, a gente acaba não indo, acaba não fazendo algo que às vezes Deus nos pede para fazer e a gente trava e acaba perdendo uma bênção que tem lá na frente, né? Que Deus tem preparado pra gente lá na frente. Verdade. O que vocês acham que as pessoas olham assim e nem imaginam que acontece nos bastidores de um retiro? Que o pessoal olha, vê pronto, mas não sabe o que tem por trás. O que vocês acham que o pessoal pensa sobre isso? Assim, é uma preparação muito grande, né? As pessoas, quando chegam e vê as coisas tudo montado, né? Toda aquela estrutura, eles não têm noção, mas é uma preparação, assim, muito, muito, muito grande. Eu estava pensando comigo, porque nós ganhamos a tenda, nesse ano teve, né? Uma tenda, um palco, né? Um telão de LED, e nós tivemos também, né? O som. E, assim, uma preparação gigante mesmo. A gente conseguiu montar ali nos últimos dias. A preparação espiritual também, assim, é uma coisa que algumas pessoas sabem, mas muitas não. É muita oração, é muita batalha mesmo para as pessoas que vão estar ministrando, né, ali as pessoas que vão estar trabalhando, quem está liderando alguma parte do retiro, é uma preparação muito, muito grande. Os alinhamentos que a gente tem que fazer com os pastores, né? O pastor Edgar sempre dando feedback, pastor, estamos fazendo isso, né, alinhando as coisas, é uma preparação assim, muito, muito grande, que eu tenho para mim que muita gente não tem noção, não tem nem noção de assim, acha assim, não, tem uma preparação, mas só realmente vivendo a equipe ali para ter essa consciência aí, dessa preparação. E também, assim, o que a gente fica mais, tem essa maior dificuldade, que a gente quer que todo mundo esteja lá. Sim. A gente não quer deixar ninguém de fora. Então, isso também, assim, é um desafio para a gente, que acontece também, as pessoas não imaginam, de que quando a gente fala, acabou as vagas, mas a gente vai dar um jeito, vai dar certo, lista de espera, assim, talvez é um dos momentos ali que as pessoas não imaginam, que a gente fica tentando encaixar todo mundo para que todo mundo esteja lá, para que ninguém fique de fora. Aquele desafio de querer que todo mundo vá, né, que a galera fique toda reunida, mas às vezes não ter como, né, ter todo mundo, às vezes porque as vagas realmente esgotaram, se está lotado. Então, realmente, o pessoal às vezes não vê, né, o quão desafiador é por trás. Esse retiro eu estive mais perto de vocês, né? Então, a gente junto pôde viver vários desafios. Foram dias de sair tarde da igreja, vários vídeos gravados. Foi correria, mas vale a pena. Muito. Acho que quando a gente chega lá e a gente vê a primeira vida indo lá na frente, a gente olha e fala, caraca, valeu a pena aquele dia que a gente ficou até tarde, aquele dia que a gente estava cansado. Eu acho que, pelo menos para mim, quando eu vejo, né, o pessoal aceitando a Cristo ali, se reconciliando, para mim é um momento que eu descanso e falo, valeu a pena, tô em paz. Esse é o sentimento, sem sombra de dúvidas. Se uma pessoa ali tomasse qualquer decisão, né, tanto aceitando Jesus, reconciliação ou batismo, já estava assim, 100%. Pronto, meta cumprida. Verdade. Mas graças a Deus teve mais coisas aí que nós vamos falar mais na frente. Falando em batismo,
vai ter o grande batismo, né? Grande batismo. Vamos dar um pequeno spoiler, pessoal? O que você já tem sobre esse grande batismo? Então, grande batismo. Um spoiler aí, os líderes de célula, líderes em treinamento, se preparem, né? Temos data. Já temos datas. Dia 10 e 11 de abril vai ser o grande batismo lá no Retiro Terra Verde. E assim, vai ser bênção. E os líderes de células e líderes em treinamento se preparem. Tem coisa boa aí. Vamos estar lá, né? Sim. Vai ser realmente diferente. Foi mal, Betinho. Fala aí, amigo. Já tem mais de 30 pessoas, né, para se batizar. Glória a Deus. E temos vaga ainda. E metade é do Retiro. Metade é do Retiro. Graças no Retiro foram 23 pessoas. 23 mais do que a metade. Que tomaram essa decisão pelo batismo. Ainda tem vaga ainda. Tem vaga. Você que quer se batizar, entre em contato com a gente. Fale com alguém da sua célula, alguém de vila, para você participar desse grande batismo. Tem vaga. Chama mais um. E assim, vai ser bênção demais. Isso é muito bom. Qual foi o momento que mais marcou vocês nesse retiro? Para mim, no primeiro e no segundo dia, nós estávamos bem apreensivos, né? Pelo menos eu, particularmente, estava sentindo que parecia que o pessoal estava travado nos louvores, nas ministrações. O pessoal não, sabe, a gente não sentia aquela adoração, aquele fluir ali. Tinha as ministrações, teve as ministrações, todas foram bênçãos, mas parece que as pessoas não estavam se soltando. E aí, no sábado, no primeiro dia, eu passei muito mal, não consegui estar. Fui chegar no sítio 10 horas da noite, saí de lá 8 horas da manhã, fui chegar 10 horas da noite. E aí nós fomos ao hospital, precisamos ir ao hospital. E na volta ali, eu vim em espírito de oração, Jesus. Se eu tiver que voltar amanhã novamente no hospital, eu vou voltar, mas eu preciso estar aqui. Por favor, faça com que as pessoas, né, se soltem, né? Faça que o teu espírito flua aqui nesse ambiente. Nós estamos aqui realmente para te sentir. E aí, no domingo, a ministração do pastor Lucas, nós percebemos isso ali, que, sabe, falando sobre família. Teve, sim, realmente que nós... O pessoal se desprendeu, se soltou. Uhum. Nossa, foi muito bonito, né? Pessoal adorando, louvando, pessoas indo à frente, cura mental, espiritual. E, assim, foi lindo de ver. E, para mim, foi o momento que me marcou realmente. Falei assim, a gente está ali para entregar tudo ao Senhor. Uhum. E a gente precisa confiar que Deus vai fazer e realmente Deus fez. Esse momento, para mim, foi muito marcante, porque hoje nós vivemos... o mundo prega... totalmente ao contrário da Bíblia, né? E a nossa prática de regra e fé é a Bíblia. Então, assim, o pastor Lucas enfatizou muito sobre a família e eu vi alguns jovens e adolescentes que a gente acompanha de perto, tendo um orgulho quebrado ali, se quebrantando, chorando, e pessoas, assim, com grande potencial e muitos jovens e adolescentes abraçados, chorando mesmo, quebrantados, buscando mesmo a presença de Deus. Aquele momento ali foi o que me marcou, falei... Agora sim, agora as coisas estão caminhando para o que realmente tem que ser. Esse momento me marcou muito. Domingo, na mensagem do pastor Lucas, foi muito bom. Foi o momento que o pessoal destravou ali, né? Por mais que a zoeira, a brincadeira seja legal, ver o pessoal ali junto, a gente viu bastante gente abraçado, chorando, orando um pelo outro, eles mesmos clamando um pela vida do outro ali. É algo muito lindo de ver, né? Aquelas amizades sendo formadas e se consolidando mais, né? Teve algum testemunho que mexeu muito com vocês desse retiro? Ou lá, ou pós-retiro também? Para mim teve. De uma jovem aqui da nossa igreja, que nós estamos orando, né? Pela família dela, pela casa dela. E assim que terminou o retiro, ela mandou mensagem para mim de que ela estava convicta de que foi a melhor decisão ela estar ali no retiro e que ela oraria mais ainda para que Deus salvasse a mãe e o pai dela. Ela é a única cristã. Até o retiro, ela era a única cristã na casa dela. Mas, essa semana, ela mandou mensagem dizendo de que a mãe dela se reconciliou em casa. Então, assim, não tem como
falar que isso não é fruto do retiro. É fruto do retiro, das orações, do discipulado dela, com a mãe dela, acompanhando ali, sabe? Eu falei com ela, não desiste. Continua orando. Quando você for ler a sua Bíblia, você sempre compartilha um pedacinho com ela, fala ali com ela, que realmente vai fazer a diferença. E quando ela me mandou mensagem dizendo que a mãe dela tinha se reconciliado, nossa, aquilo ali, assim, realmente é um testemunho marcante. Hoje eu fui ao mercado, encontrei o pai de um adolescente. Jovem ou adolescente, não me recordo. Aí eu falei com ele, né? Aí ele ficou olhando assim, você que é o pastor lá da juventude? Aí eu falei, não sou pastor ainda não, mas eu sirvo lá como líder de juventude. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, o namorado da minha filha chamou ela para ir ao retiro. E ela foi, ela amou. Agora ela quer fazer parte da igreja de vocês. E olha as palavras dele, ele falou assim, eu e minha esposa, nós não seguimos. E eu falei para ela, vai, porque é o melhor caminho. E eu falei para ele assim, então tá faltando o quê? Aí ele, não, depois disso tudo, eu vou lá na igreja também. Falei, domingo, às 19 horas eu te espero lá. E essa experiência foi hoje. Então, assim, fruto também do retiro. É uma semente que é plantada ali, né, durante esses dias, até mesmo antes, né, quando eles estão tentando convencer os seus pais a deixar eles ir, né, essa semente é plantada e é muito bom ver que eles estão colhendo o fruto, né, dessa semente, que eles foram indo no retiro, né, sendo porta para poder Jesus entrar na casa deles ali, né. E vocês sentiram algo diferente na atmosfera do retiro esse ano? Tipo, vocês olhar assim e falar, caraca, tá diferente, igual aconteceu domingo, né? Esse ano foi ao contrário. Por não ter muitas pessoas convertidas, muitas pessoas novas, a batalha espiritual, assim, para mim foi muito, a atmosfera foi muito, muito, muito pesada no início. Né, eu posso falar assim, porque nós oramos e eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui que, né, tá errada. E nós começamos a pedir mais intercessores, né, até acontecer esse momento aí no domingo, mas assim, foi bem diferente. Esse retiro foi bem diferente mesmo. Mas assim, né, foi uma luta espiritual muito grande, mas com Jesus nós sempre vencemos. Não tem, o resultado final é garantido. No domingo, antes de iniciar o culto, que foi aberto para a igreja, né? E foi muito bom o retiro, né? O culto no retiro ser aberto para a igreja, que os pais e a igreja assim também conseguem acompanhar o trabalho que está sendo feito ali nos cultos, que não é um culto diferente, é realmente um culto de louvor, adoração a Deus. E antes do culto começar, eu falei com o Lucas, eu estou sentindo no meu coração de que nós precisamos pedir algumas pessoas para ficar de intercessores por esse culto. E aí eu fui a algumas pessoas específicas da nossa igreja e pedi, você consegue, por favor, nos ajudar durante todo o culto intercedendo por esse culto, para que as pessoas se convertam, para que o Senhor faça o que Ele quiser aqui. E aí algumas pessoas assim, chegou, do nada assim, por favor, nos ajude na intercessão. E nós fomos em algumas pessoas. E depois do culto, uma dessas pessoas me procurou e realmente falou que foi diferente para ela, né? Estar ali como intercessora. Ela saiu de casa para assistir, mas antes de iniciar o culto, eu pedi para ela interceder e ela realmente ficou ali naquela ligação, em oração ali, realmente na intercessão, e foi diferente. Realmente foi o destravar, realmente. A gente sentiu que o Espírito Santo se fez presente ali e houve todo aquele mover. Foi muito lindo. Algo que impactou bastante desse dia foi ver os pais intercedendo pelos seus próprios filhos lá. Sim. Família se unida. Eu vi um menino lá que estava a sua família toda lá no retiro. Eu acho que eles não são daqui da igreja, porque eu nunca vi eles. Então, estava ali a sua família orando por ele estava orando pela família dele também. Então, foi cenas que a gente pôde ver, né, nesse dia também, de estar a família toda ali reunida, talvez... a oportunidade que os pais daquela pessoa teve ali, né, de ouvir a palavra também. Então foi algo muito bonito de se ver. E também foi legal porque na hora do apelo, né, que alguns jovens vieram, tanto o apelo para a decisão do batismo, quanto a reconciliação, quanto ser aceito por Jesus,
os pais que estavam ali presentes, naquele momento, eles mesmos puderam orar pelos seus filhos, abençoar. O que você está falando realmente foi diferente. É muito bonito ver isso, né? As famílias unidas. E, de certa forma, né, os pais ou os responsáveis acabam sendo impactados diretamente e indiretamente por esse momento que acontece ali, especificamente aconteceu no nosso retiro. E foi logo no culto onde o pastor falou bastante sobre família, Sim. né? A pregação falou muito sobre isso e foi, acho que, uma agenda realmente de Deus. A palavra se encaixou muito bem com o dia do culto, dessa ideia de trazer os pais ali, foi realmente algo de Deus. Agora, indo um pouco para a resenha, qual foi o momento mais engraçado desse retiro? Teve um momento que todo mundo se destravou, né? Jovem, adolescente é bagunça quando tem um louvor animado. Teve um jovem lá que fez umas coisas aí que ficou marcado, né, amor? Conta aí um pouquinho. Gente, vocês sabiam que o pastor Edgar bate cabelo? Teve esse momento lá, né? Que desse jovem da nossa igreja que ficou batendo o cabelo lá na hora do louvor. E o pastor se envolvou, e o pastor Edgar entrou na onda também, bateu o careca bateu o cabelo, foi muito bom. Foi assim, realmente um momento engraçado pra gente, né? Pras meninas, pra gente que foi lá no quarto, a gente tem muitos momentos engraçados, né? A gente realmente aproveita esse clima de retiro, né? Não é todo dia que a gente tá pode dizer aqui, com 50, quase 60 meninas dentro de um quarto, né? Então, assim, é um momento muito engraçado, pelo menos pra mim, a gente se diverte muito. Tem também a brincadeira, né, de pintar um ao outro. E, aí, e é muito legal esse momento também. E, assim, o retiro em si tem bastante momentos legais, mas esse principalmente pra mim, de estar no quarto ali com as meninas, das brincadeiras, da roda de conversa, isso aí pra mim faz muita diferença. Os meninos sempre tem aqueles que fazem muita bagunça. Eu falo pra eles, vocês não vão aguentar. A gente tem história. Né? E depois eles vão pro quarto no momento livre, vão dormir. A gente sempre tem uma brincadeira aí com eles pra acordar eles bem tranquilo, né, Willer? Super tranquilo. A gente solta um monte de bomba no quarto e todo mundo pulando, assustado, não sabendo o que é, assim, muito, muito bom mesmo, a gente pintando. Cara, assim, coisa simples, cara. Guerra de travesseiro, meu Deus do céu. Apagava a luz, estava liberado, travesseiro para todo lado. Daqui a pouco acendia a luz, o pessoal não sabia nem onde estava aquele desespero, assim. Muito bom mesmo. É muito engraçado, cara. Os moleques dividiram o quarto ali no meio, um lado do quarto lutando contra o pessoal da outra ponta. Muito engraçado, cara. E ventilador. E no final ninguém sabe de quem é o ventilador, já mistura tudo. Some tudo. Travesseiro, ninguém sabe qual que é o seu. É uma resenha muito boa. Cara, mas acho que um momento engraçado mesmo foi aquele dia do pessoal da barraca indo lá no quarto dos meninos lá. Sim. Aquele dia foi resenha, cara. A gente tentando entrar no quarto lá. Aí, bexiga d'água pra um lado, os moleques jogando água do outro. Papel higiênico molhado. Papel higiênico. Farinha de trigo. Resenha. Esse dia foi maneiro. Foi muito bom. Nem parecia que os moleques estavam cheios de sono, né? Virando a noite. Último dia, né? De segunda pra terça. Sempre pediram pra gente, né, amor? Não, a gente quer virar a noite acordado. Então tá bom, vamos virar a noite acordado. Todo mundo cheio de sono, né? Mas foi muito bom. Aquele momento ali foi resenha. Teve mais coisas que a gente não pode contar aqui. Você precisa estar no próximo retiro. Tem que ir no próximo. Tem que ir no próximo. Teve alguma situação que virou meme interno? Pra mim foi pra mim, né? Essa jogada de cabelo Acho aí. Que foi, né? Foi o que marcou. Foi o que marcou. Essa resenha aí marcou. Teve pra vocês, né? Um momento que vocês conseguiram relaxar, dar uma descansada lá no retiro. A gente sabe que é correria, né? Tem que cuidar de todo mundo, tem que ver se tá todo mundo bem, tomar conta ali na piscina, no campo, ali todo mundo, né? Mas teve um momento que vocês conseguiram acalmar um pouco, descansar, que bem agitado, né? Pra mim foi a noite que a gente virou, né? Que ficamos acordados durante a madrugada ali, assim, foi um momento realmente que eu relaxei, descansei, sabia que estava todo mundo ali junto, cada um, assim, todo mundo enturmado,
a gente fica bem apreensivo de que ninguém fique sozinho, né? Ainda mais aqueles que estão vindo de fora, para que eles consigam se encaixar. Por ser já quase no último dia, todo mundo já encontrou um vínculo de amizade. Então, ali a gente relaxa, sabendo que está todo mundo instalado em algum grupo de amizade ali. E aí, naquele dia ali, né, foi o dia que eu consegui. Joguei vôlei, brinquei, guerra de espuma, buzina. Tem minha buzina aí, que tá até lá em casa até hoje, não acabou. Assim, nesse dia, realmente, eu consegui descansar a mente ali, juntar todo mundo junto ali. Aquela brincadeira foi realmente o momento que eu consegui relaxar, curtir, aproveitar o retiro. Nós falamos de um momento engraçado, né? Nós esquecemos de uma coisa. O quê? A festa country. Caraca. Não, essa eu vou deixar você contar, amor. Essa resenha aí... Então, na festa country, né, teve lá o touro mecânico. E aí, alguns meses antes do retiro, eu tive a brilhante ideia de comprar um cheirinho. Nossa, cara. De comprar um cheirinho especial. Um cheirinho especial, né? Perfume diferente. Um perfume diferente. Assim... muito bom. Um cheiro muito bom. E aí, o pessoal lá no touro mecânico brincando. E aí, o Wesley e o Lucas rodou o touro mecânico espirrando esse cheirinho. E o pessoal, cada um correndo por um lado, se espalhando. O pastor Edgar assim... Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Então, assim, foi um momento muito legal também, assim, esse cheiro diferente aí que a gente jogou lá no touro mecânico, o pessoal lá na... O engraçado foi, antes do pessoal perceber o que era, o pessoal, cara, que cheiro é esse? O pessoal olhando. Aí, gente, alguém pisou em alguma coisa, aí olhava para um lado, olhava para o outro, aí vocês lá na mesa, quietinho. Aí alguém percebeu e falou, foi o Lucas lá. Aí começaram a resenha já. E antes eles acusam um ao outro. O olho é torto, né? Tipo assim, pô, calma aí, cheiro é esse. Tá fedendo aí, mano. Resenha. Engraçado, cara. O que mudou em vocês depois desse retiro? O que mudou? Assim... eu percebi uma coisa assim no meio da nossa juventude, né? Vila é uma só. E quando eu vi jovens e adolescentes de outra vila, né? Vila Piranema em específico, assim, em comunhão, eu falei assim, caraca, realmente Vila é uma só. E isso mudou mesmo. A gente sempre falou, né? Vila é uma só que nós não temos muito contato mesmo, né? Igual a gente tem aqui com a nossa juventude. E essa parte da gente estar juntos, né? Aquele momento de comunhão ali, foi onde eu falei assim, caraca, realmente é um momento especial. Então, assim, isso mudou muito para mim, que realmente a gente precisa estar mais juntos, né? Falar mais sobre unidade. E não só aqui, né? As outras vilas também. Tem o pastor Rômulo, né? Não tem como falar disso, não falar do pastor Rômulo. Lá em Vila Portugal, se fosse pertinho também, a gente estaria lá juntando todo mundo. Outras vilas também, isso para mim assim, mudou muito. A minha visão sobre isso, realmente a gente precisa ser um só. Vila é uma só, Juventude Chosen é uma só. Não ser apenas um bordão, né? Mas viver realmente. Viver. Isso. Importante. Vocês já perceberam frutos nesses dias após o retiro? Passou 2 semanas? 3? 2. 2 semanas já. 2 semanas. Quase 3 semanas. Assim... nós falamos aqui alguns frutos, né, os testemunhos, mas os jovens e adolescentes no culto Chosen. Nós vimos bastante pessoas. Voltaram diferentes. Muitos frutos nesse sentido. Pessoas novas se achegando, se consolidando, né? Sim. Que agora é o nosso maior desafio, é essa consolidação. Os frutos estão vindo. Assim, né? O retiro por ser um grande evento, por ser uma coisa que nós esperamos o ano todo, a gente sabe que depois do retiro tem, né, a galera fica naquele ânimo ali. Mas, assim, na minha perspectiva, o que eu nós recebemos de fruto, né, foi no culto Chosen, nós tivemos sábado. O culto foi diferente. O culto realmente foi diferente.
tanto desde o início ali, no momento da adoração, dos louvores, a gente realmente sentiu ali a participação, a interação, eles sedentos, querendo realmente mais de Deus. Na ministração do pastor Edgar, eles ali assim, sem piscar, o tempo todo, todo mundo ali intenso ali naquela, querendo receber do Senhor. Para mim, os frutos são esses, né? Saber que eles realmente querem um compromisso com Deus, estão sedentos por viver isso. Eu tive uma experiência muito legal lá, após a mensagem que eu levei, né, no retiro na segunda-feira, foi de manhã, né? Então ali durante a tarde, um dos meninos que estavam lá no quarto, ele chegou para conversar comigo. Um moleque que eu sempre olhava para ele e falava, cara, esse moleque é muito maneiro, muita gente boa. Aí ele chegou para conversar, ele falou, cara, como você conseguiu levar mensagem? Como que você conseguiu pregar? Eu queria pregar igual você conseguiu, igual o Davi também. Como que faz para falar tão bem assim? Eu falei, que isso, cara? Que isso, aí cara? você fica tipo, caraca. A gente nunca acha que a gente foi 100%, né? Então, ouvir isso de outra pessoa, a gente fica, que isso? Foi normal, pô. Eu conversei ali um tempo com ele, falei, cara, quando eu cheguei também na igreja, eu era assim, era pior do que você, era muito mais tímido, e foi algo que eu pedi a Deus para tratar em mim, fui destravando, fui tendo oportunidades de falar em célula. Eu falei, cara, vai pra célula, continua presente, continua próximo de pessoas que façam você avançar, né, nessa área, e fica perto mesmo, cara, que você vai ter oportunidade no culto, quem sabe no próximo retiro não pode ser você, incentive ele mesmo a continuar, porque realmente existe pessoas, né, que têm esse desejo. Ele falou que queria pregar, que queria evangelizar, mas ele não sabia como falar. Ele falou que às vezes tem a oportunidade de falar de Cristo para alguém, só que ele não consegue chegar na pessoa e falar ali. Então foi uma experiência que me marcou, né, sabe? Porque após eu ter ministrado ali, chegar alguém para conversar comigo sobre isso e pedir conselho logo para mim, é algo que foi marcante. Então, tenho visto ele presente, tenho visto ele estado próximo. Então, isso é muito, muito bom de ver. Teve alguns frutos assim também, né? No próprio retiro, você mencionou isso, as pessoas com dúvidas, né? Mas como assim, né? Aceitar Jesus, né? Como que funciona isso, né? Essa questão de ser cheio do Espírito Santo, né? Eu vou receber algumas dúvidas, pessoas perguntando, né? Eu quero ter visão, como que eu faço para ter visão? Ouvir a voz de Deus também. Como ouvir a voz de Deus. Então, assim, esses frutos, eles vieram num retiro, né? E eu tenho certeza que também os líderes de células estão colhendo muitos frutos ainda do retiro no decorrer aí das nossas células. Dessa semana aí e das outras, ainda vai colher muito ainda, com certeza. Qual é o maior medo, assim, que vocês acham, após um retiro? Que tem o lado bom ali, tem todo o lado positivo, mas também tem alguns medos que ficam, né, após um evento tão grande, após o pessoal ter ficado ali no retiro, preso ali no sítio, né, sem telefone, sem acesso a algumas coisas, e depois o pessoal sai dali, né, então fica um certo receio. Qual é esse receio para vocês? O maior medo é não conseguir, junto com a equipe, né, com todos, fazer uma consolidação. Assim, realmente ele ter vivido tudo aquilo ali e não colocar em prática, e não se consolidar. Somente ter sido um evento para a vida dele. Então, assim, meu maior medo é esse, de não conseguir. Mas nós entregamos na mão de Deus, trabalhamos muito para que isso aconteça. E, assim, não tem como não falar de célula, né? E a célula é essencial para isso. Então, nós sempre falamos para eles que eles precisam participar de uma célula para eles serem consolidados realmente, né, no Evangelho, realmente estar consolidado com Cristo. É isso. O que esse retiro revelou sobre a nossa juventude para vocês, que foi algo que novo, esse retiro despertou? Para mim, esse retiro revelou muitos novos líderes. Assim, tem muitos jovens e adolescentes com um grande potencial. Assim, um grande potencial mesmo. Eles podem fazer mais mesmo. Assim,
tava pensando assim, eu falei, meu Deus, eles conseguem entregar mais, eles podem fazer, eles têm mais capacidade. Muitas pessoas me surpreenderam, né? Inclusive uma foi você, né? Quando fiz o desafio, falei, amigo, vamos ministrar lá no retiro e realmente foi bênção. Lá nos bastidores, agora vai virar aqui, né? Mas nos bastidores algumas coisas acontecem, né? A gente fica nervoso, é normal. Mas, assim, foi bênção demais mesmo. Então, assim, bastante coisa aí sobre os jovens e adolescentes. Eu acho que dá para esticar bem mais. Dá para fazer mais coisas. E o pastor Rômulo sempre falou isso pra gente, o pastor Edgar também, sobre olhar para os improváveis. Verdade. Né? Até porque nós somos improváveis, né? Falando de mim, do Lucas, nós realmente éramos improváveis. 2 improváveis e... para glorificar o nome do Senhor, hoje nós conseguimos servir a Deus, fazer aquilo que Ele nos chama para fazer, realmente com excelência, porque nós também somos pastoreados por isso, né? Nós somos pastoreados para poder viver esse momento que nós estamos vivendo. Mas, para mim, o que esse retiro revelou sobre a nossa juventude é que eles querem mais de Deus. Eles querem mais de Deus. E nós... precisamos realmente levar eles a Deus, né? Fazer com que eles olhem para essa igreja, para essa casa e vejam pessoas que sejam referência de Deus. Os nossos pastores, graças a Deus nós temos ótimos pastores, homens de Deus, famílias abençoadas, líderes que realmente nos levam a ver pessoas que nós podemos dizer que nós vemos Deus através dessas pessoas. Então, o que Deus revelou para a gente sobre esse retiro é que a nossa juventude, nossos adolescentes querem mais e nós podemos oferecer mais a eles de Deus. Nós sempre podemos oferecer do Senhor porque é uma fonte inesgotável. Existem pessoas que estão sedentas, né, de Cristo, Sim. que querem não ficar no superficial, mas desfrutar realmente da graça de Deus, de se mergulhar e conhecer mais de Deus. Então a gente ser... como posso dizer, um canal de bênção para eles, né? Que seja um canal que levem eles a mais próximo de Cristo, né? Que a gente possa ser alguém próximo ali para poder ajudar, estar próximo. E vem novidade aí, né? Sabendo disso, é uma novidade aí em julho, Escola de Missões. Chegando. Deus colocou no coração do pastor Lucas. É um grande desafio, mas assim... a galera tá sedenta, tá pedindo, então assim, vai ser uma bênção também. Escola de Missões vai ser algo extraordinário, como diz o pastor Edgar. Cara, vai ser impactante. Vai. Falando em Escola de Missões, já vem logo a pergunta na mente, que tipo de geração Deus tem tentado levantar hoje em dia? Eu vejo que é uma geração... que busca muito, eles estudam muito, eles são realmente dedicados. E assim, é a geração do avivamento. Vai ser a geração do avivamento. Vai ser uma geração assim, com pessoas com pouca idade, impactando assim, muitas vidas mesmo. Eles vão muito além, assim, vamos fazer uma comparação dos pais deles, né? Do suporte que os pais deles tiveram. Agora eles vão muito, muito, muito além mesmo. Acho que a geração assim, dos missionários, geração dos pastores, geração do avivamento mesmo, que eles vão fazer, já está acontecendo, mas vão fazer acontecer mais. Eles vão esticar mais isso aí. Sem sombra de dúvida, né? Domingo, o pastor Lucas falou, né, que estava o Aguiar, a Laura e a Alice no louvor. Né? No culto Chosen também, o Mendel estava tocando, os dois Davi, né? O Davi de Piranema, o Davi daqui de Vila. Então, assim, é nítido ver de que assim, eles estão pedindo passagem. Assim. É um carro novo, com potencial, com motor bom, e estão pedindo passagem e as portas estão abertas, realmente, graças a Deus. Nossa igreja é uma igreja que acredita em jovens e adolescentes. Nosso pastor, o pastor Lucas, ama jovens e adolescentes. O pastor da juventude é o melhor pastor que nós poderíamos ter, graças a Deus. Sim, é um pastor que realmente ama fazer isso, ama trabalhar com jovens, com adolescentes. A vida dele é dedicada para isso, dele, da Eriquinha, do Cadu, da Maria, né, dessa família. Então, assim, espaço eles
têm e vão continuar recebendo para poder realmente viver isso que Deus tem para eles. E a nossa igreja, né, tem a escola de líderes, né? Sim. Então, assim, domingo, 9 horas da manhã, tem a escola de líderes, tem uma preparação, tem um trilho de formação. Então, assim, essa galera aí tá chegando com tudo. Eles estão se preparando. Estão sendo capacitados. Estão sendo capacitados. E eu até brinco, né? Vamos aproveitar enquanto nós estamos juntos aqui, né, em Vila Sede, que talvez não, né? Daqui a pouco estarão em outras vilas, e até em outros países. Então, assim... Moçambique tá aí. Moçambique tá aí. Então, eu vejo que é uma geração que vai impactar, não, já está impactando muitas vidas. E vão esticar muito. Vai ser bênção demais. Vai ser bênção. E o que vocês sonham agora para a juventude? O que vocês sonham agora sendo líderes, né, da juventude? Eu sonho que todos estejam em células, realmente todos consigam se consolidar, que se tornem anfitriões, líderes de células, que eles multipliquem as células, né? Que as células sejam multiplicadas, que através das células, igrejas sejam plantadas mesmo, e que o Retiro Chosen 2027 seja o dobro mesmo de jovens, adolescentes ou triplo, através das células, que realmente eles sejam usados. Assim, esse é o meu desejo. O meu sonho realmente é ver o despertamento, né, daqueles que ainda não despertaram ou daqueles que talvez a timidez acaba travando um pouco, realmente ver essas pessoas destravar. E isso acontece muito, né, o que o Lucas acabou de falar, nas células. A importância de todos eles estarem numa célula, se consolidarem, estarem nos cultos, estarem na escola de líderes. Meu sonho é assim, realmente ver eles comprometidos e fazendo isso acontecer, né? O tema do nosso retiro realmente foi bem impactante, né? Identidade que gera santidade. Então, realmente ver eles se posicionando na escola, no curso, na faculdade, dentro da sua casa, ali com os seus vizinhos, ver eles se posicionando realmente. A identidade deles vai trazer santidade não só para eles, mas para tantos outros que nós nem imaginamos, né? Talvez eu sozinha consiga chegar em 10, sim, fazendo muito esforço, mas eles podem chegar em números, né? Na escola, no curso, na faculdade, nas próprias redes sociais. Meu sonho é realmente ver isso, ver eles expandindo o reino de Deus. De cada um sendo a flecha que pode ser nas mãos de Deus, né? Usando todo o seu potencial que Deus enxerga em cada um, né? Antes da gente concluir, queria que vocês deixassem uma palavra para quem viveu esse retiro, para quem esteve lá. A minha palavra é que eles coloquem tudo em prática o que eles aprenderam, como foi falado, né? Identidade, eles aprenderam a identidade. Homem é homem, mulher é mulher. Nós somos filhos amados de Deus, né? Jesus morreu por nós na cruz, então que eles saibam que os pecados foram perdoados e através da graça, né, de Deus nós seguimos. E que eles realmente pratiquem tudo que eles aprenderam, né? Tudo que eles aprenderam lá, não que seja algo só que entrou no ouvido e saiu no outro. Que eles realmente pratiquem tudo, né? E não somente do retiro. Também tudo que nós ouvimos nas ministrações, né, no culto Chosen, nas células, no culto de domingo, que realmente eles possam praticar. A palavra que eu deixo é a que eu ouvi. Permaneça. A palavra do pastor Rômulo, hein? Nós ouvimos muito essa palavra do pastor Rômulo. Permaneça. E para mim fez diferença. Faz até hoje. Recentemente, né, depois do retiro, nós estávamos conversando sobre uma conversa que nós tivemos com o pastor Rômulo e com a Emily antes deles irem para Portugal. E essas palavras da Emily, especificamente, ficam ecoando sempre na minha mente, né? O pastor Rômulo permaneça. Independente do que acontecer, permaneça. E as palavras da Emily ali, sabe, realmente nos abençoando, nos incentivando, dizendo o quanto que é importante nós estarmos sobre o cuidado de pastores sérios que nós temos. E isso fica sempre ecoando na minha mente. Então, a minha palavra para eles
A nossa igreja ama jovens e adolescentes, então você é amado. Que a nossa igreja ama, nós amamos jovens e adolescentes, que eles permaneçam. Né? Tem dias mais desafiadores que o outro, mas em todos os dias nós temos o Senhor. Então, é permanecer mesmo. Permanecer na sua célula, não saia da sua célula, não se desvia lá que Deus colocou. Se está acontecendo alguma coisa, multiplica. Expande isso. Nossa, minha célula parou de receber visitante. Então, é a sua casa que precisa ser aberta para que os seus visitantes estejam na sua casa. Então, assim, permaneça nas suas células, permaneça na escola de líderes, permaneça próximo ao Senhor, né? Em um evento que teve recentemente, o pessoal levantou os sapatos, né? E aqui na nossa igreja, o nosso pastor levanta a Bíblia, né? Sempre levanta a Bíblia no momento da palavra ali, antes de começar a mensagem. Então, assim, que a gente, quando nós levantarmos a nossa Bíblia, a gente possa se levantar e se posicionar também. Se posicionar para o Senhor. Então, permaneçam e se posicionem ao Senhor. Acho que não dá para deixar passar, né? Mandar um grande abraço ao pastor Romo, a Emily, a Lara e o Lucas. Nós amamos a vida de vocês e os jovens e adolescentes que estão aí com eles. Aproveitem, né? Aproveitem quantas vezes nós estávamos aqui, né, William, na igreja, junto com o pastor Romo. E vocês são bênção demais. Estejam próximos mesmo desse cara aí, que ele é 10. Diferenciado, esse é diferente. Ele é diferente. E uma palavra para quem vai viver o próximo retiro, 2027. Falta um aninho. Peçam a Deus para que Deus fale com vocês. Acontece, a galera vai para o retiro e não sabe o que quer ouvir. Não sabe o que quer ouvir, não sabe o que vai acontecer lá. O retiro é um retiro espiritual. Então, quando nós estamos num ambiente espiritual, nós queremos ouvir a voz de Deus. Então, peçam para Deus falar com vocês. Seja a sua profissão, seja o seu relacionamento, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, seja o ministério que você vai exercer na igreja. Então, assim, saia de casa pedindo para que Deus fale com você e seja específico, porque Deus gosta de saber. Deus gosta de ouvir. Senhor, fala comigo, mas fala o quê? Deus fala a todo momento. A gente precisa estar atento realmente o que Deus está falando. Então, seja específico. Senhor, eu quero ouvir nesse retiro sobre o meu ministério. Eu quero ouvir sobre o meu relacionamento. Eu quero ouvir sobre a minha profissão. Sai de casa, assim, realmente pedindo para que Deus fale com você especificamente. Se prepare para ouvir a voz do Senhor. Daqui até fevereiro, não sei se é fevereiro ou março do ano que vem, tem muito tempo. Então, assim, esteja em uma célula, esteja na escola de líderes, se prepare, participe desse grande batismo, se você não é batizado ainda. E, assim, participe, assim, com uma bagagem maior já. Aproveite esse tempo daqui até lá e chegue lá, assim, de uma forma diferente. Talvez você possa chegar lá já como um líder, ou um líder em treinamento, ou como um anfitrião. Então, assim, realmente, não fique esperando chegar o Retiro Chosen 2027, não. Esteja presente no culto Chosen, em tudo. Se prepare, assim, porque Deus tem uma experiência com cada um. Alguns foi no retiro, né? Realmente a experiência foi ali no retiro. Mas não precisamos esperar o retiro para as experiências acontecer. Mas no retiro nós temos algumas experiências inexplicáveis. Então, assim, se prepare para esse momento mesmo. Convide mais pessoas. Fala assim, você precisa estar no Retiro Chosen 2027. Eu assisti lá no YouTube e, assim, foi bênção demais 2026. A gente precisa estar no 2027. E o retiro não é apenas um evento, né? É uma agenda de Deus. É algo que é planejado ali direto do coração de Deus para cada um. Tanto para quem está trabalhando, para quem vai pregar, para quem vai servir ali, para quem vai participar. Realmente é uma agenda de cuidado de Deus, de alcançar outras vidas e a gente também ser ministrado, porque para a gente ministrar ali, né, a gente tem que ser ministrado antes também, né? Independente da área que a gente atue, mídia, na cozinha, na liderança, a gente é ministrado antes de estar ali. Então, saber que o retiro é mais do que um evento, né? É fixo ali do ano, mas
que é uma agenda de Deus. Verdade. E assim, não tem como não falar também, né? Você já está caminhando para o final aí, não tem como falar da equipe, né? Assim, o apoio do pastor Edgar, como a Betinha falou, é essencial, do nosso pastor de juventude, mas também tem uma equipe por trás de tudo isso, né? O Emanuel e a Aninha de Vila Piranema, né? Não podemos deixar de falar. O Samuel Fleger também e a Carol Venâncio. Então, assim, tem outras pessoas aí também no forno, né? Que nos ajudaram muito e muitas outras pessoas. Então, assim, é uma equipe também, né? Não podemos chegar aqui e falar assim, não, é o Lucas e a Betinha. É uma equipe mesmo que a gente trabalhou, a gente orou, né? Organização, assim, muitas coisas. Então, só agradecer essa equipe também extraordinária que esteve com a gente. Não existe liderança sozinho, né? Quem tenta liderar sozinho, consequentemente, vai fracassar, né? E graças a Deus, o pastor Lucas tem essa visão, né, multiplicadora. E o pastor Edgar, nosso pastor, o pastor da nossa juventude, dos nossos adolescentes, Carol e Samuel, sim, posso dizer que eles são servos demais, disponíveis, atentos, espirituais, são pessoas muito espirituais, graças a Deus. O Emanuel e a Aninha tá fazendo esse trabalho, cara, lindo lá em Piranema. Piranema está sendo impactado. Estão avançando bastante. Está sendo impactado realmente. Glória a Deus através da vida deles. Então, assim, vocês que nos ajudaram, né? A mídia é muito importante lá. A equipe da cozinha, todos os trabalhadores, assim, sem palavras, né? O Retiro é uma mega estrutura, mas graças a Deus o Senhor sempre coloca à disposição muitos servos para que isso aconteça com excelência. Intercessores, equipe de cozinha, equipe de apoio, a mídia, Ministério de Louvor, os preletores, assim, muitas pessoas, eu posso até esquecer aqui, né? Mas é muita gente, né? Não podemos esquecer também do Maico e da Daiane, lá no sítio, né? Eles que ficam no sítio, que nos apoiaram muito. Os anfitriões, eles são os anfitriões. Assim, muitas pessoas mesmo. Se nós esquecemos de alguém aqui, nos perdoe, mas é uma estrutura muito grande. Muito grande. E se a gente quiser alcançar poucas pessoas, nós podemos ir sozinhos. Mas se nós quisermos alcançar muitas pessoas, devemos ter uma equipe. Amém. Então, é isso. É isso. Foi bênção o retiro, foi bênção demais. E estejam, né, com o coração, com essa expectativa para o próximo ano, para tudo que Deus tem preparado para a gente e para vocês também que já foram e que irão no próximo também, ou que nunca foram no retiro antes e vão do ano que vem. E, então é isso, para a gente encerrar. Betinha, Lucas, foi um prazer estar com vocês, bater esse papo aqui, falar um pouquinho sobre retiro. Já fica aqui já o convite para o próximo, a gente falar um pouquinho mais sobre vocês, a história de vocês, como vocês se conheceram. E a gente falar como ele se apaixonou por mim. Tem que ter, no episódio eu conto. Para mais dicas matrimoniais no próximo episódio. É isso. Obrigado, gente, por tudo, por estar aqui com a gente. Amém. Obrigado por serem ótimos líderes também. É uma benção caminhar ao lado de vocês. E é isso, gente. Fique com Deus. Semana que vem temos nosso Chosencast também, mais uma agenda especial da nossa igreja, com Marcelinho, com João Paulo, com Wesley. Vão estar aqui com outros convidados, outros temas. Então, assistam aqui também o Chosencast. E na próxima semana temos nosso próximo episódio do Chosen Talk com outro tema, outros convidados. E dando um pequeno spoiler aqui para vocês do próximo convidado, vamos falar sobre missões. Sobre viagem missionária. Tem algo vindo aí. Muito bom mesmo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.